Olá, queridos amigos da comunidade espírita Nova Era. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria saudar também a todos os companheiros espíritas do Vale do Jiquiriçá. Se sintam todos abraçados. Queria saudar também a todos aqueles que nos acompanham, não espíritas, né? Não precisa ser espírita para ouvir uma mensagem. E saudar também a todos os companheiros da Rádio Transvale, que realiza esse belíssimo trabalho de divulgação do Espiritismo na região e também traz, obviamente, as suas notícias, suas matérias, seus levantamentos, enfim, todo o processo de enriquecimento que uma rádio bem estruturada e com os objetivos de lealdade ao seu compromisso de transmitir a verdade e as informações sempre trazem. Paz para todos. O tema proposto pela, pela casa, para nós fazermos essa breve abordagem no dia de hoje, é um tema ligado à oração, à arte de orar. Né? A arte de orar. Eu achei até interessante esse tema, quando o tema me foi passado, porque, de fato mesmo, né, orar não deixa de ser uma arte também, né? Não deixa de ser uma arte. Então, quando a gente pensa em arte, a arte vem de ars, arans, A-R-S, ars, do latim, que significa arte, né? Que é o que é a arte, uma maneira, uma técnica de se apresentar um determinado conteúdo sobre uma doutrina, enfim, né? Sobre algo, sobre alguém. Né? A arte ela é uma técnica, né? Pessoal, a arte é sempre pessoal. Né? A arte é uma técnica de se passar através de uma linguagem de estética, uma linguagem de beleza, né? Uma linguagem que transmita harmonia, né? Algum conhecimento, transmitir esse conhecimento, né? Transmitir uma realidade. Né? Vejam, os artistas, portanto, aqueles que fazem a arte, artista é aquele que faz a arte, eles transmitem um cotidiano, né? Eles transmitem uma realidade de um período qualquer da história, né? De um povo ou de uma pessoa, enfim, eles fazem reconhecer através desta técnica, né? Deste instrumento, que pode ser a voz, que pode ser a representação cênica, que pode ser um desenho, que pode ser, né, uma escultura, enfim, do meio que você possa, então, traduzir ou reportar uma realidade, né, de algum período, de alguém, ou de alguma situação específica da história. Né? Isso é feito através de uma estética, né, modo de apresentação. Isso é feito através, sempre buscando a beleza, transmitir uma beleza, né, do modo que o artista vê. E, naturalmente, uma beleza sempre ela reproduz ou manifesta uma harmonia. Né? Então, quando se fala em um número de arte, está se convidando alguém a ver essa estética, a ver essa beleza, a ver essa harmonia. E o ato de orar não é menos isso, não. O ato de orar é também isso. Nós vamos ver hoje aqui, dentro da proposta que me foi apresentada pela casa, como orar se torna uma arte. Né? E aí eu me recordava que na questão 659 de O Livro dos Espíritos, que fez agora em abril, o Livro dos Espíritos é um marco de de nascimento da doutrina espírita, né? Aniversariou agora em abril. Na questão 659, Kardec pergunta aos espíritos o que é possível se fazer em uma oração.
Não é? E os espíritos vão dizer a Kardec, à humanidade, né? Mas através de Kardec, que foi quem condensou todas essas respostas. Os espíritos vão dizer a Kardec que pela oração é possível três coisas. Possível se ingressar nessa beleza que é Deus. Né? Primeiro movimento que eles traduzem. Ingressar nessa beleza que é Deus, para que nós possamos exaltar essa beleza. Né? Então, quem ora, ora também com essa proposta, né? Alcança essa condição, olha aí, alcança essa condição de percepção dessa beleza, né? De percepção de uma beleza, mas de uma beleza onde você constata uma harmonia no universo. Isso é uma coisa muito significativa quando a gente observa essa resposta dos espíritos. Primeiro movimento, exaltar. Né? Então, quem ora, ora para exaltar Deus. Né? Pai nosso que estás no céu. Veja que Jesus faz isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha aí, né? Como Jesus, ele exalta Deus. Mas não é uma exaltação meramente egóica, né? Não é uma coisa do ego. Porque o ato de orar é o ato de você se entregar em alma nessa relação direta com Deus. É como você se elevasse acima da matéria, né? Saísse, rompesse com o campo material, com a percepção do mundo corporal. Né? A oração em profundidade, quando nós queremos realmente orar, e normalmente nós fazemos isso, nós que somos espíritos ainda do mundo de provas e expiações, nós normalmente fazemos isso quando estamos em algum sofrimento. Né? O sofrimento termina nos ajudando a que nós ingressemos num determinado estado mais profundo de oração. Porque os meios materiais, os meios corporais, os meios das ciências, não conseguem resolver o nosso problema. Então, nós nos lembramos, como o filho pródigo, lembra que na casa do pai, o servo mais humilde é muito bem alimentado, lembra disso? Então, nós passamos a recorrer a uma memória, né, de nossa origem, que é o que acontece com o filho pródigo, e nessa memória nós sabemos que lá Deus está prontinho para nos auxiliar. Então é dessa oração que eu estou falando. Eu não estou falando, e os espíritos também não estão falando dessa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja você. Isso aí não existe. Desculpem, viu? Eu ter sido direto e a minha franqueza nisso, mas tudo bem. É melhor fazermos assim do que não fazermos nada. Mas quando eles dizem que o ato de orar, três coisas são possíveis. A primeira é ingressar nessa beleza que é a obra, né? Ingressar nessa beleza que é Deus, nutridos por essa memória magnífica, perfeita, bela, simples. Olha que coisa simples. Precisa dizer uma palavra. O ato de orar, diz os Espíritos, no mesmo livro dos Espíritos. Na lei de adoração, parte terceira da obra, né? Quando Kardec pergunta como é que se pode adorar a Deus, os Espíritos respondem a Kardec, elevando o pensamento até ele. Basta isso. Não precisa palavras difíceis, fórmulas complexas, gritos. Não é nenhuma crítica a nenhuma religião, a ninguém. Cada um ora como acha que Deus está lhe ouvindo. Mas, do ponto de vista realmente da alma, é colocar o coração, né, na sua mão e o pensamento em Deus.
simples assim. Né? Então, orar com verdade, com sinceridade. E aí nós ingressamos nessa beleza da divindade. A beleza da divindade. E isto é uma arte. Por que é uma arte? Porque isso é uma técnica particular, pessoal. É o arms, do latim, que nós vimos no início da nossa abordagem. É só o iníciozinho, é o arms. Né? Então, é a nossa forma, é o nosso modo, é a nossa maneira de entrar em contato com Deus. E isso é algo muito especial, próprio, único. Por quê? Porque Deus nos fez únicos. Então, imitar alguém que ora tem muito sentido. Orar é um diálogo com Deus, onde o nosso coração está aberto. É oração. É a verdade do coração que nós colocamos nesse ato, nesse gesto. Né? E aí nós vamos começar a perceber, porque nós vamos ingressar nessa relação com Deus, porque Deus está disponível. Deus está disponível, inclusive dentro de nós. O ato de orar não é o ato de ir muito longe, não. É conversar com Deus que está dentro de nós. Jesus se refere a isso. Pedro, o reino dos céus, está dentro de vós. Então, a relação com a profundidade de nós mesmos, e a profundidade de nós mesmos é a nossa alma. Né? Olha que coisa bonita. Jesus narra até isso, né? Que homem, sabendo que em um terreno existe um tesouro escondido, ele não vende, então, tudo que tem. Vender tudo que tem é alienar. Alienar é romper. Né? O alienado é alguém que rompeu com a realidade. Alienar é romper. Romper com a estrutura corporal, com o ego, com as pessoas que estão em torno. Né? Compra esse terreno, quer dizer, compra essa ideia, essa proposta, né? Aposta nisso com a sua vontade, escava, olha como Jesus narra, escava esse terreno até encontrar esse tesouro, escavar e entrar em nós mesmos. Né? A oração é também um ato para dentro. Escavar é entrar em nós mesmos. E aí ele diz, se apossa desse tesouro e se torna feliz. Né? Tesouro é o reino dos céus em nós. Por isso que Jesus diz, o reino dos céus, Pedro, está dentro de vós. Ele está sempre trazendo o reino como algo que não está só fora, porque Deus está em tudo, mas o reino como algo que em nós está dentro, né? Para a gente fazer uma busca para dentro. Que o Espiritismo vai trazer grandes explicações sobre isso, inclusive na questão 919 e na 919 letra A, falando sobre o autoconhecimento, que é o ingresso em você mesmo. Né? Então é nesse sentido, amigos, que nós vamos encontrar uma expressão em latim também muito interessante, que no ato de orar, nós ingressamos ou fazemos uma situação muito significativa e muito especial, que é o que em latim se chama de ois oris. Ois oris. O ois oris significa ingressar num estado de entusiasmo. Entusiasmo. Sabe? Quando você fica meio que embevecido, né? Meio que inebriado, né? Quando você consegue se elevar e romper com as constrições da vida corporal, do mundo material, né? Das dificuldades corporais, né? Mesmo que a gente esteja em doença, quando a gente consegue pôr a nossa alma acima da matéria, nós conseguimos fazer essa compreensão, esse entendimento, essa relação e esse vínculo. Então, esse é o primeiro movimento, né? O movimento na questão 659, de exaltar a divindade.
perceber a divindade, perceber a beleza que é Deus e tudo o que ele faz, fez e fará, né? Porque ele estará conosco sempre. Nós é que muitas vezes não estamos com Deus, porque estamos muito presos à matéria, ligados às coisas corporais e nos tornamos até materialistas nesses instantes, né? Há pessoas que são extremamente materialistas. Deus não existe, não há Deus, Deus é uma invenção dos religiosos, Deus é uma criação, Deus é uma ilusão e rompe. Mas lá na frente, nessa mesma encarnação ou em outras, ele vai ter que chegar em algum momento a Deus, porque a matéria não vai conseguir lhe dar a paz que ele necessita. Ele terá que ir a Deus, é inevitável, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então, esse os oris, né? Esse os oris, que é esse entusiasmo, ele chega. Ele chega. E na chegada desse entusiasmo, é onde Jesus também, no próprio Sermão da Montanha, ele vai ter a oportunidade de dizer, quando fores orar, lembram disso? Recolhe-te no teu quarto. Quarto aí não é lugar físico, quarto é mundo íntimo. Olha de novo, Jesus mandando a gente entrar em nós mesmos. Recolhe-te no teu quarto, fazer silêncio íntimo. Pode estar o maior barulho fora, mas se você fizer silêncio íntimo, você criou as condições para conversar com Deus na intimidade da sua alma. Recolhe-te no teu quarto, que teu Pai que vem em secreto, olha Jesus, por que ele vem em secreto? Ele está em nós. Que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Perfeito, né? Perfeito. Jesus é perfeito. Né? Então, o que é que ele está dizendo aí? Ele está propondo que nós façamos esse movimento do nosso recolhimento, para que esse ingresso nessa relação com Deus, nós possamos apresentar o quê? O que está secreto em nós. Recolher-se no mundo íntimo é recolhermos-nos no campo das nossas intenções. Porque muitos oram voltados para fora. Querem benefícios, querem se justificar com Deus, mas não querem apresentar as suas intenções. Por quê? Porque sabem que as suas intenções são inferiores. Podemos estar explorando um amigo, explorando um familiar, explorando uma outra pessoa, podemos estar enganando alguém, podemos estar induzindo as pessoas a erro, e nós sabemos que estamos. Nós sabemos que estamos. Às vezes damos até motivos. Não, é para isso, é para aquilo, é para aquilo. Não, não é para nada. Né? Ainda é uma imperfeição nossa. Ainda é um defeito moral nosso. Mas estamos fazendo. Né? Mas estamos fazendo. Né? Então é nesse sentido, amigos, que nós precisamos, nessa proposta de Jesus, fazermos o quê? Essa entrega. Fazermos essa entrega. Com uma proposta, né, de pedir. Há um pedido aí. Eu não estou suportando qualquer situação da vida. Então eu vou orar. Né? Então, só que a ideia de pedir, olha bem, amigos, a ideia de pedir é também e mais precisamente a ideia e o compromisso de mudar. Olha bem onde nós estamos indo. Não é só pedir. Os Espíritos dizem 3 coisas: exaltar a divindade, pedir e agradecer. 3 coisas. Né? Mas pedir não é só pedir. Porque pedir por pedir, nós pedimos um monte de coisas. Mas nós pedimos a partir do ego. Pedimos a partir do ego que tem os seus interesses materiais, corporais. Às vezes eu quero me livrar de uma doença. Mas a doença é corporal. Está afetando o corpo. Desculpem. Né? Eu quero me livrar da doença. Mas o corporal, o corpo é apenas um instrumento para o espírito. O espírito usa o corpo.
instrumento que Deus deu. Então, eu não vou ficar pedindo para o corpo, porque o corpo sofre daquilo que eu, em espírito, com os meus desregramentos, né, pratico. O defeito não está no corpo. O defeito nasce no espírito, quando toma decisões inferiores. Fazemos escolhas menores. Né? Fazemos escolhas menores. Né, amigos? Então, olha como Jesus é muito claro. Entra em você, quer dizer, vá à tua alma. Porque é lá que estão as tuas intenções. Então, quando eles dizem agradecer, quando eles dizem exaltar, pedir e agradecer, pedir é mudar. Vamos fazer essa transposição. Porque o que você está pedindo é mudança. Mas não é a mudança só do corpo físico. Não é a cura só do corpo físico. Lembremos, as pessoas iam a Jesus e diziam, Senhor, eu quero que tu me cures. Ele dizia, tu crês que eu te posso curar? Veja, sim, creio. Então levanta-te e anda. O indivíduo andava. Aí o que é que ele fazia? A tua fé te curou. A fé é uma força da alma, é um sentimento da alma, é a fé. A tua fé te curou. Porém, vá e não peques mais. Ou seja, vá e não viole mais a lei. Pecar é errar o alvo. Pecar é violar a lei. Vai, não peques mais, para que algo de pior não te ocorra. Esse algo de pior já não é mais corporal. Notem isso. Já não é mais uma coisa corporal. Até ali já é uma coisa difícil. O espírito não ter condições de manipular seu corpo. Por uma doença, por isso, por uma paralisia, etc. Seja o que for. Mas ele já está falando de uma coisa pior. São as psicopatologias. As patologias que afetam a psique. Psique é mente em grego, né? Que tem a ver com a alma, com o espírito. A psique, ou a psique, como alguns querem. Né? Tem a ver com o espírito. Já não é mais corporal. Algumas pessoas têm um corpo perfeito, mas são mentalmente afetadas. São emocionalmente afetadas. Olha aí, psiquicamente desequilibradas. É óbvio que esse desequilíbrio é um desequilíbrio de profundidade, é um desequilíbrio muito ruim, inclusive porque as relações muitas vezes não se estabelecem. Olha aí. Né, amigos? Então, notem como Jesus ele vai traduzir profundidade. O Espiritismo vai explicar isso, para que algo de pior não te ocorra. Então, a oração, aí, nesse ponto da questão 659, o que os espíritos estão querendo dizer com pedir, aquele que pede, ele sinceramente quer uma orientação para mudar. Significa dizer, ele sinceramente quer tornar-se alguém moralmente melhor. Diferença. Né? Não para a diferença? Eu posso pedir coisas, pedir para resolver problemas, né? Pedir para que obsessões cessem. Não é que não vai ser atendido. A obsessão pode ser cessada. Os bons espíritos atuam, desfazem magneticamente um vínculo. Mas você não muda moralmente, a obsessão retorna. Jesus trata disso. Se o espírito imundo ou impuro, né, para usar a linguagem da época, for retirado de uma pessoa e esse espírito, então, passa a transitar em vários terrenos áridos. Se essa pessoa não muda, ou seja, se ela não reforma a sua casa, o seu mundo íntimo, então esse espírito voltará com 7 piores do que ele. Lembram disso? Disso um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje. E então a situação desse homem será muito mais grave do que era no primeiro momento. Jesus.
Mas por que isso? Porque você não mudou. Tirar a vantagem, enganar, ou acomodar-se. As pessoas são acomodadas uma encarnação inteira, meu amigo. Não pode ficar. Você tem que fazer algo por alguém. Você tem que se movimentar nas suas capacidades. Você recebeu recursos. Você não pode usar esses recursos, energia, atenção, tempo, etc., só para as suas coisas. Você precisa, de algum modo, fazer algo por alguém. Né? Inicie um pouquinho, fazendo 10 minutos, 1 hora. Comece de alguma forma. Não precisa nem ir a nenhuma religião, não é necessário. O bem, as religiões visam conduzir os seus adeptos para o bem. Pelo menos é isso que deveriam. É isso? Se você se propõe a fazer o bem, você já chegou no ponto. Não é? Então é nesse sentido que pedir, vamos traduzir como mudar. Não é? Realmente mudar. Transformar-se. Eu estou falando em transformar-se na totalidade? Não. Dar alguns passos no sentido da sua melhoria. Se você tem um coração duro, seja mais compreensivo. Se você critica as pessoas, silencie. Se você é pessimista, passe a ter um pouco de otimismo. Olha aí, sabe? Pequenas mudanças. Se você é incrédulo, passe a ter um pouquinho de fé. Não é? Então, notaram como a gente pode ir começando de passo em passo? Com o tempo, e aí é natural que a fé se amplie, porque nós vamos percebendo os resultados, mas os resultados materiais, não, nem sempre. Às vezes você ora e adoece. Prossiga orando. Se sua alma percebe que, efetivamente, você cresce quando ora, sua alma se esprai, se projeta, se manifesta. Se o seu estado íntimo se torna um estado luminoso, você vai prosseguir orando com mais intensidade. Porque é um contato particular, próprio, único entre você e Deus. Essa técnica é sua. Isso é arte, no dizer dos amigos da comunidade da Nova Era, que me entregaram o tema. A arte de orar. Essa arte é sua. É a forma que você vê a beleza, né? É a forma como você enxerga e se movimenta traduzindo essa estética, né? E constata essa harmonia na relação com Deus. É muito próprio, é muito particular, é muito íntimo. Por isso que Jesus diz, recolhe-te no teu quarto. Ele sabia do que estava falando. Ele sabia do que estava falando. Que teu pai que vem em secreto te recompensará. O que é recompensar? Recompensar é dar um acréscimo. Mas um acréscimo para o quê? São bens, são objetos? Não, não. Um acréscimo na sua alma. Você sai renovado. Havia alguma medida de Deus, alguma dimensão de Deus que você, em sua alma, ainda não conhecia. Mas orando em profundidade, com verdade, com sinceridade e com entrega, você passa a conhecer. É essa dimensão nova de Deus que vai lhe dar a irradiação dessa certeza, que é a fé, e também vai lhe auxiliar na modificação dos seus valores, na modificação dos seus pontos de vista. Vai conduzir o amor direto de Deus para o seu coração. Você está renovado, está mudado. Mas não acaba aí, porque você vai indo nessa trajetória de mudança, porque isso é natural. Vejam os santos da Igreja Católica, vamos tomá-los como exemplo, que são os mais conhecidos. Como eles começaram orando, intensificaram a ação de orar. Vejamos aqui a nossa irmã Dulce, nossa Madre Teresa de Calcutá, né? E outros irmãos queridos de outras crenças, de outras religiões, quando sinceramente não fazem pedidos de coisas materiais,
como nós também não devemos. As coisas materiais virão, elas se apresentarão, Deus conhece nossas necessidades. Mas o que Ele espera é que nós peçamos, mas Ele espera que nós peçamos para que ocorram as transformações dentro de nós, para nos tornarmos pessoas melhores. E em nos tornando pessoas melhores, nós possamos nos tornar instrumentos dele, Deus, na Terra. E no mundo espiritual. E vamos deixar o mundo físico daqui a pouquinho, daqui a um tempinho estamos indo embora, e vamos voltar ao mundo espiritual, como espírito que somos, e lá vamos ter tarefas. Porque já imaginou se não houvessem tarefas? Há trabalhos espirituais aqui, não há no mundo espiritual? Não tem nem sentido. Então, há tarefas que nós vamos integrar equipes, grupos que trabalham no bem, etc, etc, etc. Mas precisamos nos credenciar para isso. Precisamos ter disposições íntimas para isso. E o teste na matéria é esse. Qual é o teste? Amigo, você é alguém sequestrado pela matéria, escravo da matéria, ou você se propõe a ser livre em espírito? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus de novo aí, mais um exemplo dessa relação com o mundo material. O que é que temos que dar a César? A César é o mundo, né? Nosso trabalho, enfim, tudo que podemos, né? Podemos reproduzir corpos, né? Pessoas nascem dos nossos recursos genéticos, combinados com os recursos genéticos de uma outra pessoa. Né? Podemos dar exemplos, podemos dar provimento material para pessoas, filhos e outros tantos que não são filhos, mas pessoas que passamos a cuidar e a amar. Né? Isso é o que podemos fazer no mundo. Podemos acrescentar o mundo com a parte da ciência que a gente trabalha, que a gente atua profissionalmente, enfim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa alma. Então, vocês estão notando que o ato de orar não é um mero ato de dizer palavras. O ato de orar é um ato de profundidade. É um ato de profundidade. Né? Então, exaltar a Deus, né? Pedir, que é mudar, e à medida que mudamos, nós vamos ampliando a nossa fé, ela vai se desenvolvendo. O Espiritismo colabora muito no desenvolvimento dessa fé. A fé é um sentimento, né? Quem quiser ler isso com mais cuidado, pode ir no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra publicada por Allan Kardec, né? Em 15 de abril de 1864, ele publica essa obra, né? Que ele toma dos ensinos morais de Jesus, toma passagens do Evangelho, o Evangelho que todos nós conhecemos, né? Dos 4 evangelhos conhecidos, e faz abordagens com os postulados espíritas de um Deus onde é a origem de tudo, né? Onde outro postulado, a imortalidade da alma, mas uma imortalidade útil, não é qualquer imortalidade. De imortalidade, muitas religiões falam, muitas crenças falam. O ser é imortal, mas ele é imortal para quê? Ele é imortal porque ele necessita evoluir. Então o Espiritismo está visceralmente ligado nos seus postulados ao processo de evolução do espírito, de desenvolvimento. Não há graça. A graça já é a vida que nós recebemos. Não há graça. Graça é a vida. Deus nos concede a vida, nós realizamos trabalhos, que são os trabalhos do nosso próprio crescimento, que representam o desenvolvimento das nossas próprias potencialidades. Porque Deus não daria graça a uns e negaria graça a outros. Porque talentos a uns e a outros não. Porque uma inteligência muito desenvolvida para uns e a debilidade mental para outros não pode.
Não seria Deus, porque isso não seria justiça. Os espíritos se manifestam nas encarnações, são muitas que temos, portanto, corporalmente, voltamos à situação corporal, trazendo as habilidades, os recursos e os compromissos que nós constituímos em encarnações anteriores. Se alguém nasce com a limitação, ou é expiação ou é prova. É preciso examinar. Ou é expiação ou é prova para o espírito. Mas em qualquer das duas situações, a oração. Porque na oração que encontramos as forças para suportar, seja prova ou seja expiação, aquele fato grave que nós estamos passando. E num terceiro ponto, eles dizem agradecer. Questão 659. Leiam a questão 659. Olha, quando eles dizem agradecer, o que é que eles estão dizendo? Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo que eu recebi nesse ato de orar. Amigos, vejam bem, há uma coisa muito significativa. Uma oração pode representar 1 minuto de contrição com Deus. 2 minutos, silêncio, a entrega a Deus. Outro, 30 segundos, 1 minuto, 1,5, 2 minutos. Cada um vai dizer qual é a sua necessidade. Mas isso em espírito, se é real, se é profunda e se é verdadeira oração, representa muito tempo, muita coisa. Por que nós ficamos com a dimensão de que é muita coisa? Porque não há tempo na dimensão do espírito. Essa relação com Deus, não há tempo. Há o quê? Profundidade. Notaram isso? A profundidade. Por quê? Porque é alma. Deus fala para a nossa alma. Você não enriquece o corpo quando ora. Você enriquece a alma. E aí, renovados com essas medidas que Jesus diz assim, então ele te recompensará. Com essas recompensas, que são esses acréscimos, assim, nós sabemos que fomos acrescentados. Por quê? Nós passamos a ter um discernimento novo sobre a vida. Não esqueçamos disso. O que se abre para nós é uma nova dimensão da vida. Porque é isso que importa. Por que as pessoas hoje deprimem? Não veem a vida. Por que muitas pessoas aceleram? As pessoas estão aceleradas. Que são os processos de ansiedade. Por quê? Porque não estão vendo a vida naquele momentozinho em que você está sendo solicitado ali. É como se aquele momento não lhe dissesse nada. Como não diz nada, eu preciso buscar isso mais lá na frente, mais rapidamente. Não existe. Não existe. Então, na verdade, quando oramos e entramos numa relação verdadeira, sincera, profunda, damos a Deus as nossas intenções para fazermos o processo da mudança dessas intenções, nós passamos a enxergar a vida como a vida se apresenta para nós. Somos nós que fazemos a vida. Somos nós que enriquecemos a vida. Não são os fatos que nos enriquecem. Nós é que enriquecemos a vida em nós, internamente, e vertemos essa vida para enriquecer a vida de outros. Portanto, amigos, notem como isso é uma arte, é uma técnica, é uma maneira de fazer própria. Uma maneira própria de fazer, de entrar nessa relação com Deus, enriquecer-se dela e estabelecer um processo de verter todo esse material que enriqueceu a nossa alma de uma forma de estética, de beleza e de harmonia. As pessoas que oram, mudam, escolhem o bem
fazem paz de consciência. Por que de consciência? Porque na consciência está Deus. Resolvido o problema. A paz de consciência é o maior patrimônio que o espírito pode ter. Porque ele enxerga a vida, ele não corre da vida, ele não foge, ele não acelera, ele não deprime, ele vive. Porque ele enxerga a vida, a beleza da vida, mesmo diante de situações difíceis. Vejam como a oração é importante, mas é preciso ter a predisposição para receber esses tesouros que já estão em nós e precisam ser desenvolvidos. Esse capítulo 19, que eu me referia, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec toma de uma passagem onde Jesus diz: a fé transporta montanhas. Correto, amigos? Lá no último item, vocês vão encontrar fé humana e fé divina. E o Espírito vai dizer assim algo muito interessante. Ele vai dizer: no homem, a fé é o sentimento inato, notem o que ele diz. Sentimento. Não é uma coisa que alguém ensina a gente. Ninguém ensina fé a você. As pessoas auxiliam a você a desenvolver a sua fé. Mas você já tem. Por isso que o Espírito que dá essa definição, ele é muito sábio. Ele diz, no homem, vírgula, a fé é o sentimento inato da sua destinação futura. Significa dizer, você sabe que tem futuro, mas você vive agora. Esse futuro você já sabe que ele vai chegar. Mas é preciso você percorrer o caminho. Como? Com vida. Promovendo vida. Realizando vida. Embelezando a vida. Notem. Aí está o motivo e o terceiro ponto, quando eles dizem exaltar, pedir e agradecer. Agradecer não significa, oh Deus, muito obrigado por tudo. Muito, muito obrigado. Mas agradecer verdadeiramente significa o quê? Repartir. Repartir o quê? O que você recebeu. Repartir o que você recebeu. Note uma expressão de Jesus. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Quando ele diz, eu sou a vida, ele quer dizer o quê? Ele está querendo dizer exatamente isso que nós estamos brevemente tratando hoje aqui. Ele quer dizer o seguinte, ser vida, porque ele é a vida. O que é ser vida? No que ele está dizendo. Ser vida é promover vida em alguém. Repartindo a vida que você possui. Repartindo a vida, não é vida, coisas. Vida é alma. É levando a sua alma para alguém. Uma relação sem alma. Vai. Depois morre. Olha, eu queria que o divórcio e tal, não está dando certo. Uma aula do professor sem alma. O ato médico ou de qualquer profissão sem alma não tem registro. As pessoas não registraram. Uma pessoa em agonia, em sofrimento, você atende aquela pessoa, escuta, é um atendimento fraterno do centro espírita, ou, enfim, o psicólogo. Sem alma? Entenderam isso? Desculpe a minha intensidade nessas coisas, mas é um pouco isso. A oração renova esses elementos internos em nós, porque nós vislumbramos uma beleza. E à medida que nós intensificamos o ato de orar, tornamos esse ato mais profundo da alma, mais a vida se descortina para nós e menos o corpo interfere. E menos os bens da vida lhe sequestram. Porque você está caminhando para deixar o corpo. Não só você ou eu, todos. Ou tem alguém de 1000 anos vivo? Não tem. Todos vamos deixar o corpo. Agora, o problema é em que condições morais
vamos deixar o corpo? Essa é a questão. Essa é a questão. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós encerrarmos, né, para não me estender tanto, o Espírito de verdade, o orientador espiritual de Kardec, chama Espírito de verdade, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim, que existe um estado de oração permanente. Quando eu li isso há muitos anos, eu achei isso sensacional. E ele tem razão dentro de todas essas elucidações que nós estamos aqui brevemente tratando hoje. Ele diz assim, existe um estado de oração permanente. Quando o indivíduo atua na vida com abnegação e devotamento. Perfeito. O bem. Abnegação e devotamento. O bem realizado, devotado. Você põe a sua vida naquilo. Né? É aquilo que você quer fazer. Você quer promover o bem-estar do outro. Você se interessa por isso. Em muitas situações você esquece de você. É um devotamento. Né? Irmã, alguém perguntou à irmã Dulce uma vez, na madrugada. Irmã, a senhora jantou hoje? Eu não vi a senhora jantando. Irmã Dulce, no hospital, dando um remédio aos doentes, na madrugada. Ela parou, pensou e disse, eu acho que eu almocei ontem. Entenderam a diferença? É devotamento. Abnegação e devotamento. Aí o Espírito de verdade, nessa mensagem belíssima, no capítulo 6 do Evangelho, ele diz assim, isso é uma oração permanente. Ou seja, é a manutenção do estado oracional. O bem que se pratica permanentemente. Amigos, eu queria deixar essas breves reflexões para todos nós. A arte de repartir isto é uma arte. Você tem que ter habilidade. Você apresenta uma estética. Você apresenta uma beleza. Você está apresentando a vida. Agradecer é repartir. Agradecer está na alegria que você tem de dividir a sua vida com a outra pessoa, aquilo que você recebeu de Deus no ato de orar. Todos os benefícios. Não é só agradecer. Meu pai, muito obrigado. Isso também. Mas, mais que isso, enriquecer a vida de alguém. Muita paz, bons estudos, boas reflexões. Abraço para todos. Muito obrigado pelo convite.